Incrível dia! Que alegria receber você aqui no nosso Papo de Empreendedor. Você sabe o tanto que o Papo de Empreendedor tem trazido coisas incríveis para que você aplique tanto na sua vida como no seu negócio. Hoje, com certeza, não vai ser diferente. Hoje receberemos Marcos Escobar, economista, falando de agroenergia no Brasil. Sejam bem-vindos. Oi, Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo. O Marcos já chegou, o Ricardo já esteve aqui no nosso Papo de Empreendedor, falando da China. É uma delícia receber cada um de vocês aqui, sempre com tanto conhecimento. Hoje o Marcos, com a experiência toda que tem, tanto no Brasil como fora dela, com certeza, Juliana, para que você possa aplicar aí no seu negócio e na sua vida. Lembrando que toda quarta-feira o Marcos já chegou, está entrando, nós estamos aqui e o nossa live fica aqui salva também no nosso canal do YouTube, Grazi Cavenaghi. Marcos, incrível dia! Marcos, só tem que virar a câmera. Espera que tá dando eco aqui. Ah, tá. A gente só tá vendo seu computador. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos no nosso Papo de Empreendedor. Hoje vamos falar de agroenergia no Brasil. Estou aqui E por tá com conta. delay também, Grazi. Tá com delay que eu tô recebendo. Oi, Marcos. Tá com delay? Tá com delay, tá vindo duas vozes. Você tá com ele aberto no computador? Ah, tô. Peraí. É por isso. É por isso, Marcos. Tem que fechar o computador. Só um minutinho, por favor. Sejam bem-vindos, Jana, Jaque, Tá, Joas, só um minutinho. Maria, Pereira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje Não nós tô estamos... mais. Ah, agora vai melhorar, Marcos. Agora, a hora que parar no computador, a gente acaba o delay. Aqui, acho que agora deu certo, né? É o que tá acontecendo, tá vindo com delay. Deixa eu ver agora. Agora, acho que agora melhora, Marcos. É porque estava aberto os dois. Ah, o Marcos acabou caindo aqui. Vou convidá-lo novamente. Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Empreendedor. Hoje vamos receber o Marcos Escobar, economista. O Marcos acabou aqui saindo da live, está voltando. E vamos falar de agroenergia no Brasil, a importância da agroenergia no Brasil. O Marcos tem uma carreira incrível, tanto no Brasil como fora do Brasil. E com certeza já prepara o caderno e o lápis, eu estou aqui com o meu, porque você vai ter muitos insights, tanto ouvindo a história do Marcos, como vocês sabem, a gente começa aqui perguntando um pouquinho da história do empreendedor, como ouvindo sobre agroenergia. A Jana está falando que está ótima aqui a voz. Aqui, vou convidar o Marcos de novo. O Marcos já voltou. Aqui, agora voltou. Marcos, agora vai dar certo. Incrível dia, Marcos. Está me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo? Vocês estão aqui? Grazi.
Eu estou ouvindo, Grazi. Tá ouvindo? Tô. Ah, então seja bem-vindo, Marcos, aqui no nosso Papo de Empreendedor. É uma Desculpa aí, honra, pessoal. é uma honra recebê-lo aqui hoje. O Papo de Empreendedor tem sido realmente eu brinco que é um MBA. Falo que eu aprendo assim muito, muito, muito aqui e com certeza hoje não vai ser diferente. Com certeza nós vamos aprender muito, muito, muito com você. Ó, nós estamos na 57ª live, Marcos, hoje. Ó, que coisa maravilhosa, hein, Grazi? Parabéns pelo projeto. Eu tenho acompanhado algumas lives suas. A gente precisa desse tipo de iniciativa, né? O Brasil está muito carente de boas iniciativas, como a sua aí. Parabéns. E agora, e o tema de hoje eu estou curiosa aqui para entender, porque eu sou muito leiga nesse assunto, é a importância do Brasil na agroenergia. Mas antes da gente entrar nele, Marcos, eu gostaria que você contasse aqui um pouquinho da tua história empreendedora. Quem que é o Marcos Escobar? Conta aqui para a gente um pouquinho da sua carreira. Olha, minha carreira, vou fazer 55 anos, né? Acho que todo empreendedor tem uma história, né? E acho que a maioria deles vai te dizer a mesma coisa. Acho que é repetitivo, né? O empreendedor, ele, ele tem que ir trabalho, né? Primeiro motivo, ele tem que trabalhar muito. Ele não basta ter só vontade, né? Porque tem um erro no brasileiro que é achar que empreendedor é porque ele acha que ele nasce empreendedor, então ele pode abrir um negócio, ele pode. E, então, isso, primeira coisa é muito trabalho. Eu nasci. Eu tenho uma veia muito de agro, né? Eu nasci dentro de uma usina de açúcar e álcool, morei até meus 11 anos dentro de uma usina, então eu tenho uma relação muito forte com, com o agro, com a natureza, né? Eu, aos 9 anos eu já cortei cana, aos 15 anos eu comecei a trabalhar, né, numa agroindústria, e, e depois eu fui fazer faculdade de economia, fiz meu mestrado também em economia rural pela Unicamp, depois fui para a França, estudei a, também agro, estudei toda a legislação europeia lá da Comunidade Comum Europeia sobre agricultura, depois fui para a Exal, que trabalhei em empresas sempre do agro, de consultoria, no mercado financeiro voltado para commodities agrícolas, né? E aí, nesse meio do intervalo, eu também tive o privilégio de ter começado também, visto o mercado de energia. Eu entrei na CPFL em 2001 para comprar energias de usinas de açúcar e álcool, de bagaço de cana, que eram fontes renováveis, e aí tive o privilégio de conhecer esse mercado, né? Aí foi aí então que a gente houve essa integração, né, entre a agricultura, a energia, porque o Brasil, se a gente tiver tempo suficiente aqui para a nossa live, o Brasil é uma joia na energia, na agroenergia. Nós somos grandes produtores de energia, se não, quiçá, o maior do mundo em energia renovável. Nós temos um potencial muito grande. E essa energia renovável, praticamente de onde ela vem? Ela vem da natureza, né? É da água, é do vento, da biomassa, é do sol agora, né? Que o Brasil tá realmente agora embalou no sol. Nós temos o melhor sol do mundo, né? Está aqui no Brasil. E nós temos o que o mundo inteiro quer, né? Que é comida e energia, né? Olha só que interessante. Por isso que eu quis debater um pouco essa questão da agroenergia. Ô, É Marcos, uma joia que o então Brasil tem aí. você nasceu dentro de uma usina, você morou até os 11 anos dentro de uma usina em Catanduva. Eu morei aqui na região de Catanduva. Na verdade, eu morei alguns anos aqui, depois meu pai, por um problema de saúde, ele teve que mudar para uma outra usina lá no sul de Minas Gerais. Ele foi montar uma empacotadora de açúcar lá, porque era uma usina menor, e era um grupo lá muito forte também, que plantava café, tinha gado, e eles tinham uma usina de açúcar e álcool também, na região ali de Alfenas, Guaxupé ali, sabe, tem o famoso café de Guaxupé, é uma região particular assim também, né? De oferta Principalmente no café.
Ô Marcos, então essa história com o agro veio desde pequenininho. E aí você falou que você fez economia rural, a faculdade? Meu mestrado foi sempre na área rural, né? Porque tem um segmento da economia que a gente chama da agroindústria, do agrobusiness. É um conceito americano, o agrobusiness. E tem um conceito francês que é filière agroalimentar. São os dois fundamentalistas do agro, se a gente olhar do ponto de vista de fundamento, os Estados Unidos trabalha a questão do agrobusiness, que é muito essa questão da industrialização na agricultura, de processar o alimento, de estudar toda a cadeia, né? Porque a agroindústria ela é muito complexa, né? Ela é um segmento que praticamente vê tudo numa economia. Então a gente vê o plantio, a gente vê a colheita, a gente vê o trato, a gente vê o transporte, a gente vê a transformação do produto, a gente vê a comercialização, a gente vê o financeiro, o fluxo de caixa. A gente trabalha hoje com o mercado futuro de commodities, porque essas agroindústrias exportam todo o seu produto, ela tem que fazer toda a tua venda através de bolsa de valores. Então é um segmento muito sofisticado, assim, sabe? E mexe com genética, mexe com todo tipo de situação, né? De tratamento de solos, tecnologia. Hoje as máquinas estão todas, toda a indústria hoje, ela é toda automatizada, já está se usando a inteligência artificial, né? Futuramente nas colhedoras, nos tratores. Na indústria hoje já está um pouco mais evoluído, né? Esses controles. É, então, a agroindústria ela é muito complexa, né, Grazi? Então, você vê tudo. Ele produz energia elétrica também, né? Então, produz tudo. Tudo que você imaginar, falar, eu quero trabalhar com comércio exterior, vai trabalhar numa agroindústria. Quero trabalhar no recursos humanos, vai trabalhar numa indústria. Eu quero trabalhar no mercado financeiro, você pode trabalhar numa... Ela tem tudo que você quiser, tem dentro de uma agroindústria. E eu tive o privilégio de ter trabalhado muitos anos nesse segmento da agroindústria, que eu acabei tendo uma visão muito ampla, assim, né? Quem Você morou, trabalha nesse segmento. você morou na França, você falou na França, né? Lá o conceito de agroindústria chama filière, é isso? É o Filière, termo para filière. agroindústria. E nos Estados A Unidos diferença, também você morou, né, Marcos? eu não morei nos Estados Unidos, eu trabalhei numa empresa, em algumas empresas americanas que eu passei a conhecer bastante o interior dos Estados Unidos. Eu tinha um preconceito sobre os Estados Unidos, que eu sou realmente um puxa-saco da Europa, sempre fui, né? Sempre gostei muito da Europa. Tenho tradições europeias, né? Minha família veio espanhola e portugueses e italianos, né? E acabei por um destino também estudando na França, que eu nunca imaginava que eu ia acabar fazendo um mestrado também lá na França, né? Eu acabei fazendo uma pós-graduação lá também, com uma bolsa que eu recebi da Comunidade Europeia. E aí eu fui estudar o conceito. Só que a diferença na França, né, Grazi? Por exemplo, a França, ela é... Qual que é a diferença dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele é mais fast food. A França já é mais a questão da qualidade, pratos prontos, né? Então você vai olhar o conceito de pizza congelada, massa congelada, produtos prontos, em lata, sabe? Sopa, é tudo francês. A França é muito forte nessa área. Então, eu fui estudar um pouco essa questão Então, por que que a França é famosa nos queijos, no vinho? Porque foi uma crise lá que eles viveram da agricultura, e aí eles passaram aqui a dedicar muito tempo, muita pesquisa em transformar o produto mas com um produto com qualidade, para serem os melhores, por exemplo, em alguns segmentos, né? Então, você vai conhecer, por exemplo, algumas regiões da França, então você é muito forte em queijo, outro lugar é cidra, outra região é o vinho, a uva, o pão, né? O pão francês. Por que que ele é tão... Porque eles investiram muito tempo em agregar o produto, a commodity, né? Ainda é a grande desafio do Brasil é parar de fazer commodities. A commodities é o produto in natura, né? Por exemplo, exportar o café em grãos, né? Não é que está errado exportar o café em grão, né? Precisamos exportar. Não sei se você sabe, Grazi, quem que é o maior exportador de café em dinheiro é a Alemanha. A Alemanha não tem um pé de café. A Alemanha compra o nosso café em natura, põe uma loira bonita lá na embalagem, seleciona os melhores grãos e vende os cafés gourmets aí. Então eles exportam
Então é isso. Olha a Nestlé, por exemplo. A Nestlé, as cápsulas de café, né? A Nestlé não produz um pé de café, né? Não produz um, mas ela produz, ela transforma o produto dela em. Então é isso que é agregar valor, né? É Então agregar, essa é uma e linha que o agregar Brasil valor mesmo, né? Você está falando ali, né? Da Nespresso, a Nestlé a Nespresso é da Nestlé, né? é, é, É a é, Dolce Gusto também, né, Marcos? sim, Olha o tanto de cápsulas diferentes. Eu vou até abrir a gavetinha aqui, né? Ó. É da Índia, é da Colômbia, de não sei onde, a gavetinha lotada de é coisas assim, diferentes. Que uma cápsulazinha, uma é 3 e pouco, a outra é 18. Olha o valor agregado, né? pois Que é. lançou esses dias. E o café é a bebida mais consumida no mundo, né? E do chinês ainda não começou a tomar café ainda para valer, né? Aqui A eu hora que tô o tomando chinês começar a um tomar café, shakezão, ó, que é um café especial aqui que o exatamente. pessoal, um comprador lá de Jales que faz, a Tati me manda, ó, na prensa. Então são detalhezinhos, né? Porque com um pacote custa, não sei quanto custa o café no mercado, e um pacote desse custa É, pois 200 é. gramas, 50, 60, 70, 80, né? Então, olha que bacana, né? Você vai, eu também tomei meu café agora de pouco, não estou com ele aqui. Sou apaixonado por café também. Mas você vê, hoje a gente já estamos chegando a quase 25% da população do mundo, você imagina? É o Brasil que já fornece alimento para essa população. Você imagina então a importância que é a agroenergia, né? E aí É, vamos, para produzir vamos tudo só para isso, fechar a história da indústria, né, é, Marcos? Você falou da agroindústria, que é uma coisa gigante. A gente deu exemplo de café, de tantas coisas aí, que sim, é uma teia infinita. Porque você foi lá na sim. frente, né, na valorização do commodity, como a Alemanha faz, que eu não sabia disso, que valor ela. Eu ia falar que nós éramos os maiores exportadores de Não, café. nós Então, somos portador de grão, quantidade quantidade do e grão, mas na hora do valor, a Alemanha ganha da gente, mesmo sem produção. é isso aí. E agora fala, porque às vezes a pessoa que está aqui entrou não sabe nem o que é agroenergia. O que é a agroenergia, Marcos? Bom, então, aí a gente, assim, na verdade, a gente não. Isso aí tá uma evolução, assim, né? A gente vê que o Brasil, ele foi caminhando. Eu ainda sou da década de 70, né, Grazi? Eu sempre ouvia falar que o Brasil ia ser o celeiro do mundo, né? E aí a gente. Esse conceito parece que de uns 5 anos para cá, realmente a gente está praticamente consolidando isso, né? Você vê, por exemplo, o milho, né? O milho, o ano passado, o ano passado nós passamos os Estados Unidos na exportação de milho. Isso é uma ofensa para o americano, né? A gente, a gente ainda pode ainda passar a produção de milho do americano, né? Porque os 30% do milho mundial quem fazia era os Estados Unidos, né? Se você tem uma ideia. É uma indústria muito forte. Então, o que que acontece? Essa agroindústria, por exemplo, ela nada move hoje, pessoal, nada é movido, ainda desde a Revolução Industrial. Você não se produz nada, você não tem energia. Então, a gente está com um problema seríssimo aí, ambiental, problemas comerciais, problemas de falta de matéria-prima, para produzir energia. Então, por exemplo, se vê a Europa, olha só, nessa guerra aí da Ucrânia, né? Ficou um tempo aí, você tem uma ideia, não tinha gás, né, para aquecimento. O europeu sem aquecimento, né, ele é muito gás encanado lá, né. E aí, então, essa agroenergia, o que que acontece? E muito o modelo que nós vivemos da Revolução Industrial, ele tá falido, ele está com muito problema, que ele é oriundo do quê? Do petróleo, da origem, então, onde a Europa, os Estados Unidos, a China também produz muita energia através das termoelétricas, né, movida a óleo, movida a carvão, né. Então, essas mercadorias, elas são extremamente poluidoras, né. Gás também, tem muita termoelétrica a gás. Falar, mas gás é limpo. Bom, mas gás é limpo em que sentido? Gás não tem nada de limpo, né. Gás ele emite muito CO2, né. Então, nós tínhamos uma termoelétrica aqui que a gente ajudou a construir na época da CPFL, em Três Lagoas. Quando ligava a termoelétrica, vocês terem uma ideia, ela subia em torno de 6 graus a temperatura ali da região. Então, é extremamente
chegava até 6, dependendo, 4 graus, né? Então, ela... Então, eu estou buscando, assim, no meu desafio profissional, integrar essa... Por quê? Porque a agroindústria brasileira, o agro, ele tem capacidade imensa de geração de energia, e de energia limpa, que a gente chama de energia renovável, né? Então, vamos citar o exemplo de uma usina de bagaço de cana. Então, o que que acontece? De onde sai a energia da usina? Sai do bagaço. O bagaço, quando eu era criança, lá na usina onde eu morava, era um problema. Você não, o que que você fazia com aquele bagaço lá que sobrava, daquela cana que você moía? Era um problema seríssimo. Você não sabia onde colocar, um resíduo que gerava vários transtornos ambientais, né? Aí, em 2001, quando a CPFL, eu tive o prazer de estar participando do projeto, introduziu uma política de comprar energia de usinas que transformasse a sua caldeira em alta pressão, queimasse aquele bagaço, e o excedente que ele sobrasse da sua fábrica, ele ia vender essa energia. Então, uma usina, por exemplo, quando queima o bagaço, ela gera toda a energia para si própria, e o que sobra ela vende ainda. Então ela não gasta um centavo de energia numa usina. Ela só gasta quando está parado na entre-safra, né, quando ela não está moendo. Mas tem usina que tem bagaço ainda que ela gera energia também na entre-safra. São algumas, né? Então, aí a gente olha então a natureza, Grazi. Então, a fonte de energia que nós temos aqui no Brasil, ela é, ela é imensa, né? Agora tem uma discussão toda, né, do questão do carro elétrico. O carro elétrico é um outro problema que nós vamos viver. Está tudo uma euforia, né? Porque essa euforia é porque a China, o que está acontecendo? Ela está vendendo carro que nem abobrinha na feira, no carro elétrico, né? Ela está derrubando, ela está subsidiando, vendendo carros muito baixos. Os Estados Unidos agora taxou. Mas daqui a uns anos, o que nós vamos ter um problema? Nós vamos enfiar essa bateria desses carros elétricos, entendeu? Você imagina bilhões de carros nas ruas, o problema vai ser a bateria. Vai virar um lixo isso aí. Onde que nós vamos enfiar essas baterias? Vão ter que trocar a bateria, renovar, né? Vai ter que jogar no fundo do oceano. Não sei onde que nós vamos colocar. Ninguém tem essa resposta ainda, né? Essas baterias vão virar um problema ambiental. E outra, para você gerar energia, não é uma varinha mágica porque o carro é elétrico, ele tem que carregar numa tomada. E quem que gera essa energia? Por exemplo, na Europa, ou é energia nuclear, ou energia termoelétrica. Nos Estados Unidos também, é uma usina de gás lá que está gerando energia para abastecer teu carro. Então, você entende? Ou está queimando óleo diesel. Então, essa relação é que carro é limpo, mas emite, não emite, mas o problema é que a fonte da energia e essa bateria, e o que vai acontecer com ela, né? Desses carros que estão começando a ser vendidos agora, né? De 2 anos, praticamente a venda aí aumentou forte de 1 ano para cá, 2 anos, né? Vamos ter um lixo também, vai gerar outro lixo, né? Agora, Grazi, aí olha que interessante, no Brasil, o, os Estados Unidos está investindo bilhões e bilhões lá para gerar uma fonte de energia em aviões, inclusive, que o Brasil já tem, chama SAF. É um combustível do etanol, é um combustível que é gerado, é um etanol que é gerado, ele atende para abastecer aviões. Você Então, você sabe, vê, Marcos, olha que interessante, eu nunca tinha visto falar desse combustível. Semana passada, a Cláudia da Viralco, sim, falou sobre esse combustível e agora você veio falar que você vê como que isso é uma evolução. O que que é o SAF, então? Conta o pra SAF, gente. o SAF vamos dizer, é um etanol que tem uma regra que ele é produzido em cima de uma regra que polui com baixa emissão de carbono, vamos dizer assim, para simplificar a história. E você tem uma ideia, o Brasil já produz isso aí. Não sei se você já viram esses aviãozinhos que passam aí, que o pessoal critica, que passam, os aviões de laranjado, Ah, amarelo, verde, aqueles aviões, passam os herbicidas nas o lavouras, né? pessoal. Aquele Certo. avião é da Embraer, é brasileiro. Nós já temos quase 3 mil aviões rodando com etanol aqui no Brasil, já, com esse conceito que Então nós já temos essa tecnologia que o mundo inteiro Então, quer, você entendeu? o avião que aduba, é aduba, né, a palavra? É, Que faz não, é herbicida. os herbicidas, todos eles são da Embraer e todos já são abastecidos com etanol. São tudo do etanol que os Estados Unidos estão investindo bilhões para produzir essa tecnologia que nós já temos. Então, mas assim, isso é um ponto. Então,
o etanol é uma fonte inesgotável de geração de energia e é um produto muito, vamos dizer, ele é sustentável, ele produz de biomassa, de uma cana que renova, é renovável, né? Agora nós precisamos torcer para os nossos governos, né, Graça? Parece que o Tarcísio aí está investindo. Aí tem, principalmente o departamento aqui de São Carlos, nós temos duas ótimas universidades em São Carlos, que é a USP e a Federal de São Carlos, né? Elas sempre foram pioneiras na questão do etanol, de tecnologia. Agora o grande pulo do gato nosso seria desenvolver o combustível, a energia oriunda do etanol. Porque o etanol, pessoal, na fórmula dele tem o famoso hidrogênio lá, sabe, no H. Então tem um motor que eles estão tentando desenvolver através do etanol. Sabe esses carros que a gente tem, o que a gente chama aí o híbrido? Você põe gasolina, põe etanol, só que o carro híbrido, ele gera energia através da frenagem, né, do freio, né? Não, esse motor aí do etanol, ele vai gerar uma célula de hidrogênio que vai, né, aquele próprio etanol vai gerar energia através do hidrogênio para abastecer o carro. E aí, então vocês imaginam se isso vai poder usar, por exemplo, em trator, em caminhão. Se a gente conseguir avançar com essa tecnologia, pessoal, nós vamos ser, assim, a gente fica extremamente autônomo, não precisamos usar óleo diesel, não precisamos usar carro elétrico, bateria, né? Nós temos a nossa tecnologia e o mundo inteiro quer essa tecnologia. Olha que interessante. Então, isso é o agroenergia, olha só. Então, você imagina se você produz o teu etanol dentro da tua fábrica, depois você vai usar teus caminhões, os teus carros, os teus veículos, a população vai usar todo esse carro que é a origem de etanol, que vai gerar o hidrogênio, a célula de hidrogênio, que vai gerar um motor extremamente e é renovável, né? Então é isso. Aí eu acho que ainda tem uma coisa para falar, viu, Andrés? Aí o que acontece? Se você olhar, eu estou falando da cana. Agora o Brasil, É pessoal, isso que eu ia te eu estou falando da perguntar. cana. Agora o Brasil, por conta que está produzindo muito milho, não sei, né? Vocês devem estar percebendo que, principalmente no Mato Grosso, em Goiás, agora já está indo para o Pará, na Bahia, onde está o agro, o grão, está se construindo as usinas de etanol de milho, que é um modelo que o americano implantou. Etanol Então, de milho, Marcos? etanol de milho, nós já estamos crescendo isso. Existe uma expectativa, hoje a produção de etanol brasileira é em torno de 35 bilhões de litros, tá? De litros. Os Estados Unidos produz 50 bilhões de litros de etanol. E o consumo dos Estados Unidos é 500 bilhões de gasolina. Então, 10% do consumo da gasolina é os Estados Unidos, que é o etanol, é porque eles misturam lá também, né? Então, 10%, que é 50 bilhões de litros, eles já misturam na gasolina. Então, o Brasil, o consumo de gasolina, nossa, é em torno de 60 bilhões de litros de gasolina. Em torno de 35 bilhões, a gente já produz, que é o etanol da cana. Agora, o que está acontecendo? Há uma expectativa que em torno de mais ou menos 5 anos, a produção de etanol de milho já vai atingir 15 bilhões de litros de etanol. Então, metade do que da cana já produz. Isso, assim, não tem limite, pessoal, porque o Brasil está crescendo muito na produção de milho, né? Então, olha só. Então, nós temos, né, grandes perspectivas futuras, Ô, mas nós Marcos, temos grandes, mas grandes no Brasil, você falou que nos Estados Unidos 50 bilhões, eles produzem 50 bilhões de etanol de milho. e eles usam 500 bilhões de gasolina. É o consumo de gasolina que é E o 10%. Brasil é 60 bilhões só? Olha o tamanho que é o mercado americano, né? O Brasil é 10% do consumo dos Estados Estados Unidos de Unidos? gasolina. É. Nossa, que Então, diferença! Eu falei, será que tá certo isso mesmo? Que Então, diferença! a crítica que fazem ao Brasil, da Amazonas, que polui, pessoal, isso aí é tudo uma guerra comercial. O Brasil é um país considerado como um dos mais limpos do mundo, porque a gente, esse ano acho que a gente vai tornar a oitava economia mundial de novo, né? Nós somos um país extremamente, a nossa fonte energética, pessoal, 65%, 55% ela é hidráulica, que não polui nada, é de rio. Onde a gente polui um pouco? Nas térmicas que nós temos, porque as térmicas funcionam como uma reserva, um backup, né? Quando falta energia, que nem a gente passou esse racionamento, mini racionamento agora, esse mês,
Então eles ligam as termoelétricas, né, de óleo diesel, de gás, porque não tem energia, os rios estão sem água, não tem vento lá no Nordeste, né, no sol não gera à noite, então você tem que ter usinas para, nesse momento, serem ligadas para não faltar energia para a população, para as indústrias, né? Mas o Brasil hoje produz muita energia limpa. E olha só, o mundo quer essa energia, né? E quer produtos, por exemplo, quer o café, quer consumir o cafezinho teu, que a energia não foi oriunda de uma termoelétrica a diesel. Ela foi oriunda de uma biomassa, ou até e quiçá que não seja de um produtor de café. Um grande produtor de café colocou suas placas lá na sua fazenda, aí ele gerou energia, mandou para a própria fábrica, para a cooperativa. A cooperativa tem uma grande cooperativa ali em Guaxupé, é a maior do mundo, né? A Cochupé. Então, imagina se os produtores mesmo gerarem essa energia nas suas fazendas, joga lá na cooperativa, a cooperativa, na hora que for processar o café, sei lá, já não. Então, é energia renovável, não vai gastar energia com. Não vai precisar pôr energia de óleo, de nada, entendeu? De sol, né? De vento, de ar. É isso, então. Qual é E a vantagem competitiva que o Brasil ganha nisso, Marcos, nessa produção da bom, a vantagem agroenergia? competitiva, A gente para de vender o milho enquanto commodity, pode produzir como isso, energia. Como que seria isso é uma isso? vantagem, porque assim, a partir do momento que você transforma o milho em etanol, pessoal, o problema, o pulo do gato não é só o etanol, né, do milho. O milho, descobriram lá, fizeram uma enzima, sabe aquela parte branquinha do milho? Aquela branca do milho é energia. Então, quando você dá uma ração para um gado, você precisa do quê? De proteína e energia. A proteína vem da soja, certo? E a energia vem do milho. E onde que está onde está o grande, a energia do milho? Naquela parte branquinha lá, que você olha quando você olha o milho, tem a amarela, parece a gema do ovo, né? O amarelo e o branquinho. O branquinho ali é os Estados Unidos. Olha só a diferença de um país, porque eles são ricos mais do que a gente, são desenvolvidos. Eles desenvolveram uma enzima que é extremamente cara, que eles vendem para nós, a gente compra essa enzima. Ele vai lá, essa enzima ela come aquela partezinha branquinha, ela come lá, como se fosse um fermento de bolo, sabe? Que é Ah, quando faz um fermento para fazer o bolo, o pão, que é francês, né? Aí ele come essa enzima, essa energia, e o que ele transforma? Em proteína. Só que é uma proteína extremamente, ela é muito mais eficiente que a própria soja. Então, quando uma usina de etanol de milho, ela não só produz etanol, ela produz ração extremamente de qualidade. O pulo do gato, essas fábricas produzem muito ração para confinamento. Então, gera uma ração com um teor de proteína absurdo, que vende para o quê? Para confinamento, para gado, para frango, para porco, para peixe. Então, nós temos o potencial, então, de produzir carne, entendeu? Então, não vamos exportar esse milho, vamos transformar ele em etanol e vamos transformar ele em ração. Para o quê? Para engordar os franguinhos para mandar lá para a Ásia, para a China, para a Indonésia, né? Ali para a África. Vamos engordar os porquinhos para, né? Então, esse milho não precisa ir embora, né? Não precisa ir embora. E aí, a gente tem uma discussão, inclusive na nossa região aqui, Grazi, eu não sei se tem gente que conhece a região Noroeste, a nossa região aqui ela é muito forte na exportação e muito forte em indústrias, em usina. Tem até que você conhece, o doutor Antônio Cabreiro, a gente está discutindo, existe um desejo, existe uma vontade de a gente parar esse grãos aqui na nossa região, pós-indústria, por quê? Para a ferrovia, passa aqui e leva tudo esse milho, essa soja, tudo lá para o porto, para exportar, e acomoda. Por que não parar aqui e a gente industrializar? O milho a gente poderia colocar nessas usinas de açúcar e álcool, entendeu? Tem vários grupos aqui. A soja podia trazer a Perdigão, a JBS, a Sadia. Por que não? Pega essa fábrica, essa soja, industrializa ela aqui, transforma ela em óleo, em ração. E por quê? Porque nós estamos no maior consumidor, nós estamos muito abençoados, que nós estamos uma região que é muito, muito forte em energia, produção de energia, e nós somos uma região que tem muita água no subterrâneo, né? Nós temos uma oferta abundante de água aqui. Então, a nossa região, você imagina se nós conseguíssemos convencer os nossos políticos de fazer um terminal aqui, para parar essa mercadoria aqui, fazer um programa de trazer indústrias para processar esse negócio aqui. Isso e aqui, essa indústria de agroenergia voltada para o milho, onde elas começaram, Marcos, aqui no Brasil, onde a gente já tem? a primeira planta
Primeiro começou dentro de uma usina de açúcar e álcool. Então pegava uma... A usina consegue fazer isso ali, esse processamento. Consegue, por quê? Qual que é a grande vantagem de uma usina fazer isso, Grazi? Você já tem praticamente 60% do teu parque industrial já está pronto. Então você já tem caldeira, você já tem gerador, você já tem funcionário. Então o que que você precisa? Você já tem a matéria-prima, que é o bagaço para gerar energia. Você precisa de energia para rodar essa fábrica, para extrair o milho, né? Então a primeira fábrica, eu tive o privilégio também, que foi a Cargill, dentro de uma usina, nós fizemos lá em Quirinópolis, em Goiás. Foi o primeiro projeto de uma fábrica de etanol de milho dentro de uma usina de açúcar e álcool. Foi o projeto pela qual eu participei junto, que a Cargill trouxe uma fábrica lá dentro do modelo americano, né, de última geração. Então foi a primeira fábrica, foi lá. Então, hoje, quem é que está muito forte? O Mato Grosso. Por que o Mato Grosso? Porque o Mato Grosso é o maior produtor de grãos no Brasil hoje. Então, o Mato Grosso é violento, né, nessa área aí de grãos, são muito fortes. E o Brasil tem uma característica, né? Talvez quem não é da área, o Brasil é abençoado, né? No final, o Brasil, nenhum país no mundo, pessoal, tem a característica do Brasil. Nós temos regiões, olha só, vamos pegar o Mato Grosso, vamos simplificar. O que que acontece, pessoal? Nós produzimos soja. Geralmente a soja começa a plantar agora, né? Estava todo mundo esperando as chuvas, né? O grão. O milho e a soja começavam a plantar agora, em outubro, né? Essa produção vai ser colhida quando? Em janeiro. Lá nos Estados Unidos, o cara colheu a soja e o milho e acabou. Só vai plantar lá no outro ano lá. No Brasil, o que que acontece em janeiro? Ele entra com a tal da safrinha. A gente dava o nome de safrinha, né? Quando você entra com a soja, esses produtores entram plantando milho em cima da soja que foi colhida. Então essa safrinha hoje, ela ficou safrona, que ela é maior do que a safra de milho que era de outubro. Então ela ficou gigante, porque a gente usa a fazenda para plantar 2 vezes. E tem regiões que se planta 3 vezes, pessoal. Depois que colhe o milho, vai planta de novo, planta algodão, ou planta não sei o quê, aí vai depender um pouco da característica da região. Então nós temos o quê? A vantagem que nós conseguimos ter 2 safras no Brasil. Então, olha só, o mundo, então, realmente, quem vai abastecer o mundo, nós vamos ser o celeiro do mundo, é o Brasil, né? Se a gente conseguir realmente que nossos líderes aí políticos entendam essa importância que é o Brasil nesse contexto internacional, você fala assim, mas o Brasil não, nós somos muito fracos nessa relação internacional. A população brasileira, inclusive, tem alguns profissionais, tem um grupo aí que o brasileiro precisa parar de complexo de vira-lata, lembra? Porque assim, a gente ainda nós temos gente, pessoal, falando que o agro polui, que destrui a natureza. A gente tem uma visão distorcida do agro, É uma visão né, Marcos? extremamente distorcida. Bom, eu morei na França, o agricultor na França, ele é tratado como um rei lá, gente. Vai nos Estados Unidos, é um rei, porque ele que alimenta a população. Vai tirar leite de uma vaca, não sei se já alguns de vocês tirou leite, nós tivemos aqui. Claro que Eu eu já produzi tirei leite. leite. Então, É você difícil, viu, gente? tem que acordar 4 horas da manhã. Você tem que produzir 4 horas da manhã. Banquinho aqui e vai. E você não sabe o que é tirar leite, acorda todo dia 4 horas da manhã, chega às 5 horas da tarde, tem que tirar de novo. Aí a vaca chove, aquela lama, a vaca fica doente, é funcionário. Você não imagina o que é trabalhar na fazenda, gente. Claro, hoje é Lá tudo não tem tão internet, acaba a automatizado, né? energia. Aí não tem água, você tem que ir lá ligar, irrigar, aí vem o mato, Então, e o agricultor mora que nem um lixo, né? Você vai, por exemplo, lá na Europa, o cara é uma classe média, o cara vive super bem, vive, né, como um trabalhador, e é valorizado, a população valoriza muito a agricultura. Aqui não, aqui é uma depreciação. O cara é o caipira. O que é o caipira, o Jeca Tatu? É um preconceito do agricultor brasileiro. O Jeca Tatu, caipira, quantos caras que são chamados de igual caipira, olha o caipirão lá. Então, a gente precisa recuperar, resgatar a agricultura, né? A gente, por quê? Porque é o grande ponto forte do Brasil, essa agroenergia. Se a gente se valorizar isso dentro do mercado internacional, nós teríamos condições muito de conseguir financiamentos mais baratos, porque você imagina, se o Brasil tiver uma greve de caminhoneiro de soja, ficar uma semana sem mandar soja
10 dias para o porto, pessoal, a China vira um motim. A Ásia não tem comida. Então você tem revoluções no país, não vai chegar comida nesses países, entendeu? Não vai, o frango vai começar a morrer, as granjas. E é pior que uma Covid não chegar soja hoje, por exemplo, na Ásia, na Europa, porque não é comida. É muito mais importante que petróleo que o Brasil faz hoje. Hoje nós temos um poderio econômico que a gente poderia se impor mais isso dentro do mundo. Não estou falando nada radical. Ó, queremos dinheiro barato para construir universidade, para construir estrada, para construir porto. Por que não? Ah, o Brasil deveria receber dinheiro barato do mundo hoje, porque nós alimentamos o mundo. Só que a gente não vende muito mal isso aí, né? Nossa, Marcos, você tocou em alguns pontos que são extremamente importantes. A Rafa tá falando aqui, oi para você, papai. Ó. A Oi, Rafa já Rafinha. tirou leite da vaca, é isso mesmo, Rafinha. É, A gente, a gente realmente tem essa síndrome. A gente acha que tudo nosso não tem valor. Você só quer o que é importado, o que é de fora, e acaba não dando tanto valor. Olha o que você falou, né, Marcos? Na tua opinião, que a gente tem que valorizar o que a gente já tem? Que o Brasil vai ser o celeiro do mundo e que a gente sim alimenta o mundo. Quais que são, assim, os pontos importantes que a gente pode mudar na nossa mentalidade, Marcos? Porque o Brasil, para começar, acho que nós somos ignorantes desse mundo do agro, a maior parte da população. sim. Né? E o agricultor mesmo não se valoriza, porque o que eu vejo muito nisso, eles só reclamam e eles não têm noção do poder deles. Olha o que você falou. Na Europa, o agricultor é rei. Como fazer o nosso agricultor virar rei aqui? Então, na verdade, assim, a gente já tem alguns grupos que já estão se organizando, né? Inclusive, assim, não estou falando que eu sou, né, sou contra o favor, por exemplo, o grupo já no Congresso, já tem muitos agricultores que já estão no Congresso, no Senado, né? Porque, né, infelizmente, pessoal, ou felizmente, são ali que são definidas as políticas do Brasil, né? A gente precisa. Então, tem vários pontos. Primeiro, educar a população. Eu ainda um desejo que eu tenho, aí vamos ver se escolas públicas, primeiro, o governo, na minha opinião, deveria pôr na agenda a questão da economia doméstica, de nutricional. Eu acho que a China, por exemplo, na molecadinha mesmo, na base, tem países aí, como o Japão, pessoal, ensinam a qualidade de comer bem, de valorizar a agricultura. Olha o Japão, que é uma ilha, o que eles produzem de alimento, né, de peixe saudável, né? Então, primeiro, mostrar, deveria ter uma matéria já lá onde que a Rafaela está, minha filha, lá no primeiro aninho da escola, já mostrando o poder dos nutrientes, o que que tem um pepino, o que que tem um legumes, o que que tem uma carne, né? O que que tem um limão, né? Olha só, o limão, vitamina C, né? Nós somos os maiores produtores de limão, de laranja do mundo, né? Olha a laranja, né? Frutas, né? E aí, a gente voltar a educar, porque assim, eu fico triste, eu vou na cantina lá dos meus filhos, lá, o que que tem a cantina hoje? Coxinha, refrigerante, né? Só porcaria. Esses dias eu fui voltar na escola que eu estudei, é uma escola pública, estadual. Ainda tem o que lá? Olha, o pobre está comendo melhor do que aquela. Lá ainda tem a cantina, que é feita a comida lá na. Eu fiquei tão feliz lá. Lá estava tão organizadinho a escola lá, inclusive eles me chamaram para dar uma palestra. Uma escola estadual. Lá tinha, ela até me mostrou a despensa, lá tinha arroz, macarrão, feijão, diz que eles fazem carne, faz sopa, né? Então, olha aqui uma sopa para uma criança, né? Tem tudo dentro de uma sopa. Aí não. Aí os pais também são culpados, né? Vão lá e dão dinheiro para comprar coxinha, né? O que que é comer uma coxinha, pessoal? Você, você detona, né? Uma criança já começando a comer uma coxinha desde pequeno, quer dizer, uma que ele não vai entender nada que é a importância da agricultura, do alimento. Quer dizer, é a coisa do fast food, né? Comida rápida, coisa de tempo, enfim. Então, esse é um ponto, educar, a gente precisava educar as nossas crianças, né?
Outra coisa, fazer políticas para mostrar, honrar, valorizar, né? Então você vai nesses países desenvolvidos, pessoal, alguns grupos são homenageados, né? Olha só, o cara tem grupos aí, não é porque é grande, né? Os caras geram uma. Você pega uma. Eu vou falar de usina, que é do segmento que eu vi, né? Quando foi feita uma usina lá em Quirinópolis, lá em Goiás, pessoal, nós tínhamos 6.000 funcionários diretos. Imagina para uma cidade aqui que é 6.000 funcionários, fora os outros indiretos, que dá uns 10.000, nem sei quanto. São 6.000 famílias, pessoal, que agora começa a ter dignidade, tem uma carteira registrada, tem um plano de saúde, vai movimentar o supermercadinho ali do local, vai ter as escolas, vai ter acesso a, enfim, é, gera, gera muito emprego, né? Gera muito. Então, teria que fazer um trabalho, inclusive, de como que valoriza, como é que mostra esses números, né? Eu sei que tem algumas iniciativas privadas que estão fazendo isso aí, mostrando a importância do agro, né? Por quê? Porque você sabe assim também, pessoal, é uma guerra esse mundo comercial, quem é empresário. Os Estados Unidos, que eu falei para vocês, a hora que perde uma posição, que nem do maior exportador de milho, o que eles vêm fazer? Eles vêm fazer jogar notícias aqui que o Brasil polui, que destrói a Amazônia. Por quê? Porque o papel não é de depreciar para que as coisas não dê certo aqui. Porque está tomando o mercado deles. A hora que o Brasil passou a ser o maior exportador de carne, pessoal, do mundo, nós somos o maior exportador de proteínas do mundo, pessoal. Então você começa a interferir com o quê? Com o poderio americano, australiano, francês, né? A França já foi um dos maiores exportadores de carne, né? Então, a hora que você se torna o maior exportador de soja, a mesma coisa. O maior exportador de frango, é outra coisa. Pô, aí vai, né? De laranja, pessoal. Hoje nós somos, né, dominamos a cadeia do suco de laranja do mundo, né? E, ó, é a bebida mais consumida hoje, a laranja, o suco de laranja, né? Então aí vai, o café, a gente hoje está indo extremamente bem, que a gente estava praticamente falindo nesse segmento algodão, né? Hoje a nossa indústria de algodão, ela é transformadora. A Embrapa, né, que é a Embrapa mesmo, pessoal. Vocês não sabem o que é uma Embrapa, é uma instituição de pesquisa federal. Ela desenvolveu uma variedade agora de algodão que é absurda. Ela se adapta lá ao cerrado, ela não polui na hora, não precisa tingir o algodão, tem algodão que já sai colorido, sabe? E tem uma genética extremamente como. E aí o Brasil está se transformando num grande produtor de novo de algodão, que nós já falamos, mas grande, 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 senão vai ser um dos maiores do mundo também, né? O Nossa. trigo também, o trigo, a gente importa muito trigo aqui no Brasil, né? Por causa do clima. A Embrapa também está desenvolvendo uma variedade de trigo, pessoal, que logo, logo nós vamos ser autônomos em trigo, vamos exportar trigo, olha só. Então aqui é De tudo energia. importador, a gente passa a ser exportador. Olha o que o Aldo está falando. O Aldo, o Aldo foi executivo, Marcos, da parte de educação, de finanças. O Aldo está falando aqui, ó. Também já esteve aqui na nossa live, Aldo, seja bem-vindo. O Vitor Simonato também, ó, tá aí com o gado, seja bem-vindo. Jaqueline Aragão. O Aldo está falando educação alimentar e educação financeira desde a base. Aqui. A Luciana está contando da Associação de Olho no Material, do Agro, que também é uma coisa ótima. Parabéns, Luciana. A Luciana tem uma associação maravilhosa, né, Graça? Que é a da Letícia de Barretos, né, que a Lu faz parte. Sim. O que eles estão fazendo é trazer para o material essa parte do agro de verdade para as crianças, porque está tudo distorcido, né, Marcos? O que você está falando aqui, ninguém ensina, ninguém sabe que nós estamos tudo isso, porque a gente não está valorizando o que tem. E aí, Marcos, bate um ponto super importante do que a gente fala aqui. A Jaque está falando uma live de conteúdo, é isso mesmo. Que é honrar o que tem, que é o segundo ponto que você falou. O primeiro é educar a população, o segundo é políticas públicas para valorizar o que a gente tem, né, Marcos? Sim. Valorização interna. Assim, a conclusão que eu chego cada vez mais, assim, nós somos ainda, eu sou economista, né? Então a gente falava que nós éramos lá atrás subdesenvolvidos, né? Agora nós somos uma nação em desenvolvimento, né? Bom, por que nós somos um país subdesenvolvido? A experiência um pouco que a gente teve internacional é assim, se a gente
não tiver um Cristo, aí, um líder que eduque realmente a população de uma forma honesta, né, que prepare o Brasil aí para os próximos 20, 30 anos, né, que tem que começar com a molecada, né, porque nós já, depois dos 40, é muito difícil mudar a cabeça de um cidadão, né, e já tem muito suas crenças formadas, suas opiniões, né, mas começar com a criançada, né, e então você olha lá, por exemplo, desses países, o que que se gasta em educação e investe, né, é absurdo. Agora a gente, assim, eu acho assim, eu acho que o problema do Brasil não está mais na educação. O problema do Brasil é político. Porque assim, se o político, olha só, se você olhar o tamanho da estrutura política do Brasil, você imagina, só no Congresso são 500 e tantos deputados, o Senado 81, prefeituras, vereador. Se você somar essa turma tudo, são milhões, só gasta, 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 gasta. Não sobra dinheiro e esse pessoal gasta tudo incorretamente. Então eu estou achando cada vez mais claro que o nosso problema de subdesenvolvimento do Brasil, que não vai para frente, ele não é mais educacional, ele é político, porque assim, se o político aí, a nossa liderança não quiser mudar esse quadro, realmente, essa gastança, é só ofensa, é só brigaiada, que esses caras só brigam, né? Por pegar ibope, é pão e circo, né? Então, vocês veem aí o que aconteceu na prefeitura de São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, que exemplo, né, dá para a população, só briga. Quer dizer, o cara que vai entrar lá na prefeitura, ele só vai brigar, falar mal do outro. Quer dizer, o papel de um líder é integrar, é juntar, não é brigar, sair brigando, falar mal do um. Eu sei que é difícil, mas se ele não tiver um papel de integrar, né? Olha os grandes líderes aí do mundo, né? Olha os Estados Unidos, né? Quando acabou com a escravidão. Ele é unir, ele tem que unir, não adianta, senão ele não consegue fazer a democracia, não é uma brigaiada. Então eu falo assim, o papel do subdesenvolvimento, da falta de educação do brasileiro, ele é político, não é que a gente tem que parar de falar que o brasileiro é preguiçoso. Olha, eu morei fora, gente, o brasileiro trabalha que nem louco, meu. A gente está mal orientado, esse negócio não sou contra essas bolsas aí, pessoal, tá ensinando ao pobre. Eu vim de família pobre. Eu nasci dentro de uma usina lá de 2 quartos, lá um pernilongo, um mosquito. A gente vivia numas limitações. Então, só que eu tinha o quê? Eu tinha tronco. Eu tinha minha família falando, nossa, você tem que trabalhar, meu jovem, né? Você tem que ir para luta, trabalhar. O papai conseguiu as coisas no trabalho, dignidade, né? Não. O pobre no Brasil hoje está com uma bolsa que ele não quer saber. Ele faz 2 bicos aí na tua casa na semana, aí ele não quer saber da família, não quer saber de educar o filho. E aí, o que que ele quer? Ele quer ganhar a bolsa miserável dele, um vale gás, um vale não sei o quê, vale não sei o quê. Ele faz 2 bicos de duzentão na semana, acabou. Aí ele não quer saber mais de nada. Ele acha que aquilo ali, quando ele não vai ficar velho, ele não vai precisar de uma assistência, ele não vai. Ele também não dá exemplo para o filho, não dá exemplo para a mulher, então vira um troço meio. Então hoje eu já era contra, eu sou mais contra essa questão da. Eu acho que a bolsa tem que ter uma troca, né? Essas bolsas tem que dar boa. Claro que o Brasil tem muita pobreza, mas tem que dar uma troca. Você viu que os caras estão usando o dinheiro da bolsa agora para jogar aqueles jogos do Bet? Um monte desse dinheiro está indo para jogo. Vocês imaginam que ineficiente que é isso para um país? O cara vai se destruir mais ainda, né? Ele Você pega um sabe. dinheiro que é nosso, que o setor produtivo paga os impostos para ir jogar. E ninguém E fala nada, entendeu? E ninguém fala nada, Grazi. É um é porque a problema seríssimo que gente vocês se estão vendo. distrai, né, Marcos? E aí, até eu falo, tá na página 42 e 43 do meu livro, que eu falo sobre isso. Foi o que você acabou de dizer. E para mim, o problema nosso é esse. Não honrar o que a gente tem. A nossa história, que foi o que você falou lá, né, Marcos? E quando você falou, eu tenho tronco, você tem tronco e tem raízes, porque você tem uma família. Honrar Sim, a família e tudo que foi lhe dado. Porque é, cada um, né? Eu até tenho uma frase, eu vou ler aqui: é essencial que você cumpra nesse mundo a sua missão única de ser você. E é sobre isso, né, Marcos? Sobre a gente sim, honrar essa história do Brasil, porque você contou coisas pra gente aqui, do agro. Eu venho do agro, sabia, mas não sabia que a gente era tão potente assim para é. conseguir tudo isso que o
assim, a imensidão que a gente pode, né? A gente está falando de agroenergia, o tanto que a gente pode transformar aí através da agricultura, gerando energia e gerando produtos para o mundo inteiro. Que coisa Sim. incrível, né? Eu estou falando mais do agro. Se você olhar agora a energia, né, Grazi, hoje, você tem uma ideia, nós já temos empresas, por exemplo, de aviação no mundo, porque elas poluem muito, né? O combustível de avião, compra créditos do Brasil. Créditos verde, olha, como se fosse crédito de carbono. Hoje já está se organizando. Mas como que a gente vende crédito? Por quê? Porque a gente produz energia limpa. Olha só. Então a gente gera um certificado que a gente, por exemplo, quando vai estar gerando uma energia, ela é uma energia renovável. Então, o que acontece? Já tem empresas, várias empresas estão comprando esses créditos nossos, né? Por quê? Porque o Brasil, ele realmente, nós produzimos muita energia limpa. Se não, eu acho que eu não tenho essa estatística, mas eu acho que nós somos hoje o maior produtor de energia limpa do mundo, né? E a gente está aí Renovável. falando mal, né, Marcos? Falando que falando coisas que não existem, mentiras. Então, eu acho que é Sim, trazer a verdade para o mundo. E acredito que você trouxe muita verdade aqui, Marcos, nessa área. Aliás, a sim. Cláudia também trouxe na live. Se você não assistiu, assista lá no nosso canal do YouTube, a live da semana passada. Ô, Marcos, de tudo isso que você falou, assim, qual que é a importância do Brasil, né, nessa produção de agroenergia? Hoje que eu falei para você, hoje 20% do mundo comem, né, se alimentam do nosso agro, né? Então, se a 20% gente do falar mundo. em quase 2 bilhões de pessoas, pessoal, pra vocês terem uma ideia, então isso a importância é muito grande, né? E vocês olham o seguinte, quando a gente exporta, existe um preconceito também, viu, Grazi, das pessoas que não conhecem. Ah, não exporta, não gera, não vira nada, manda tudo para fora. Pessoal, qual o problema de mandar para fora? A hora que manda para fora, é din-din que está entrando para o Brasil, né? Então você exporta, por exemplo, não tem uma empresa que exporta 100%, qual o problema? A hora que ela traz esse dinheiro aqui para dentro, pessoal, transforma em reais e ela paga os funcionários, paga os produtores. Você imagina, por exemplo, uma cooperativa de café. Vocês imaginam quantos produtores tem de café numa cooperativa de café, pessoal? São, 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 são milhares de produtores. Tem até uns 10 mil produtores de café. Então, são 10 mil famílias, pessoal, que estão sobrevivendo naquela exportação. Então, estão recebendo todo mês pelo café lá que vendeu. Uma usina de açúcar tem um monte de fornecedor de cana. Aí tem os produtores de soja, de carne, né? O cara, quando produz um gado, né? A carne que está vendendo, ele está recebendo, ele é uma indústria, pessoal. Então, é um preconceito que exportar, que o Brasil só exporta, não se preocupa com o mercado interno, é uma visão extremamente errada, né? A Suécia mesmo, não sei se vocês sabem, a Suécia saiu do buraco exportando. A Suécia hoje é dona da Scania, né? A Suécia não tem mar, né, pessoal? Era um dos países mais pobres da Europa. A marca Scania, a marca Volvo, aquele avião que o Brasil tá usando agora ali, o Saab lá, né? O Gripen, ele é sueco. Então, o que eles fizeram? Exportar. Exportar, exportar, exportar. Olha lá a Suécia aqui que virou um país extremamente competitivo, né? E então é isso. Então nós precisamos. O Brasil é muito importante. O ano passado, vocês terem uma ideia, pessoal, a nossa balança comercial e 80% desse superávit é da agroindústria. Foi de 90 bilhões de dólares. 90 bilhões de dólares vezes 6 dá 500 bilhões de reais que a gente sobrou entre o que a gente comprou dos Estados Unidos, do mundo e vendeu para o mundo. Então, o que a gente vendeu para o mundo deu um superávit de 600 bilhões de reais. Então, você imagina, 600 bilhões de reais ficou na nossa economia, né? Então, e isso, 80% desse superávit praticamente é do agro. Então, vamos para o interior do Brasil afora aí, gente. É o interior sendo regado, né? Por esses recursos, por esses dinheiros. Então, a importância do Brasil, ela é muito grande. A gente só precisa, de novo, perder o complexo de vira-lata. Nós precisamos ter políticas que realmente valorizem isso. Nem você falou esse avião aí, esse avião que a gente já produz, o mundo inteiro quer ele, o mundo inteiro quer produzir energia renovável que o Brasil produz, nós já produzimos. O mundo inteiro precisa de comida, nós já produzimos, né? Hoje nós temos muito gás no Brasil, ainda está pouco explorado.
E aí afora nós estamos realmente. é, então o Brasil é muito importante nesse Nossa, contexto aí. Só precisamos valorizar isso, né? essa valorização, né, Marcos? A Roberta está falando aqui, seja bem-vinda, Rô. A cultura, é cultural essa mentalidade. Tudo é cultura, né, Marcos? Nós temos que mudar a cultura do que a gente fala do nosso país. E ela começa com cada um de nós. Essa live aqui é uma preciosidade. Você começou falando, Marcos, que a Jana está falando, vamos formar novos políticos. É isso mesmo. Você começou falando que o Brasil é uma joia. E vamos ficar com isso aqui na cabeça, que nós somos uma joia, cada um. E o Brasil é uma joia e nós fazemos parte do Brasil. Porque tem que lembrar, né, Marcos, que quando você fala mal do Brasil, você está falando mal de quem? De você mesmo. Nós temos que mudar isso. Essa cultura, você trouxe muita clareza aqui, Marcos, pra gente sobre isso. A gente dá para ficar um dia inteiro falando sobre isso, né, Marcos? Se pegar cada Já. pedacinho, a gente já está com o tempo estourado, ficaria aqui o dia inteiro falando sobre essa riqueza, como o Marcos bem disse, essa joia que é o nosso país. Ô Marcos, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Ô Marcos, então vamos mudar essa mentalidade aí, que eu acho que é o primeiro passo, valorizar essa parte do agro, uma cadeia tão complexa, igual você disse aí. Essa coisa que a gente tem também, que vai tudo para fora, você vê, você contou essa história da Suécia, eu não sabia, que eles se reergueram exportando, e quanto ficou 600 milhões aqui para nós esse ano, no superávit, e 80% desse valor veio do agro, Marcos. Olha que É. riqueza. Que Esse ano estamos repetindo. E com o câmbio, um dólar aí a 5,60, 5,70, pessoal, é muito recurso que está entrando na. Isso, pessoal, é um dos motivos por que o Brasil está crescendo 3%. Não é político. Claro, o que que o. No final, pessoal, eu não estou falando mal, não estou falando bem, pelo amor de Deus, não quero entrar nessa instância política, né? Porque é muito polêmico. Não tem nada a ver com o governo isso aí, né? Isso aí, na verdade, é o seguinte, pessoal. Quem é que está fazendo o PIB crescer, pessoal, hoje? Praticamente nossas exportações. O câmbio a 5,60, pessoal. Olha a quantidade de dinheiro que está entrando nas indústrias. Então, o mundo inteiro estão caindo as exportações, o Brasil só está crescendo. E por que nós estamos crescendo? Nós estamos igual a Apple, pessoal. A Olivetti quebrando, a Apple aí, né, soltamos um celular aí que como chama? De toque, e renovou, e todo mundo quer o celular, todo mundo paga. E nós temos o quê? Nós temos a comida que todo mundo vai pagar por ela. E nós temos que valorizar ela, entendeu? Todo mundo quer essa energia que nós geramos, alimentos que vêm da energia limpa, né? Então, vamos valorizar ela e vamos cobrar. E precisamos cobrar caro por isso, porque a poluição está ficando aqui, né? Mas nós temos que se impor. Você Então, falou um ponto que você faz muito bem, Marcos. Eu sempre te falo isso. Esse posicionamento, né? Vamos se dar valor em todos é, os sentidos. é, Muito obrigada, Marcos. A gente vai ter que encerrar aqui, que senão a gente já passou de uma hora. E eu quero te agradecer muito por tudo que você trouxe de clareza para a gente. E a gente sempre encerra, Marcos, com 3 perguntas. Então, na visão do Marcos Escobar, economista, o que é o ponto principal para a vida do empreendedor, para a vida pessoal do empreendedor? A gente sabe que a gente não separa muito pessoal de profissional, mas se a gente for pensar só no pessoal, o que é o mais importante, Marcos? bom, o que eu vivi um pouco como empresário, como consultor e presidente de uma associação comercial, o empreendedor, primeiro ponto, ele tem que trabalhar muito, né? Não existe varinha mágica, né? Não adianta, ele tem que trabalhar muito, ele tem que estudar muito. E uma coisa que o empreendedor, o pequeno principalmente, não faz, Graça, é conta. Hoje não adianta eu sou famoso em fazer a coxinha lá com creme não sei o que, brulê, mas essas pessoas não sabem fazer conta. Eles não. Então, no final, a hora que ele vê, ele está trabalhando de graça, ele não registra os funcionários, porque. Então, para ser empreendedor, pessoal, é maravilhoso, mas se não fizer conta, não. Né? Tem tantos cursos aí, tantos acessos ao Sebrae, tantas coisas, tanto acesso hoje, né? E, assim, e o empreendedor, né?
Eu sou agricultor também, né? O agricultor é um empreendedor, porque assim, todo ano ele acredita, ele planta. Aí, o ano passado, por exemplo, ele perdeu tudo na seca, ele perdeu tudo lá na geada, aí choveu demais, ele foi colher a soja, né? Enfim, mas ele vai lá, ele empreende, o ano que vem ele planta, né? A Luciana, acho que está aí, né? Que é produtora rural, também ele vai lá, ele planta de novo, né? Então, esse é um empreendedor. Então ele estuda, ele vai, ele vê onde que ele perdeu lá, um adubou errado, o que não jogou, e fazer conta, né? Então, e assim, outra coisa, pessoal, a gente precisa, a mão do Estado no Brasil, ela é muito pesada sobre o empreendedor, né? É muito imposto. Você vai nos Estados Unidos mesmo, né, onde a gente vai um pouco mais, você vai lá, você paga 8% no final da cadeia, pessoal. Aqui é tanto imposto, é tanta esquema de corrupção, é fiscal querendo bola, é prefeitura querendo bola, é não sei o que querendo bola, é empresa. O empreendedor, então, a hora que ele vê, é papo de aranha, é tanto imposto, tanta burocracia, tanto. Então precisa deixar o negócio livre, precisa deixar o cara empreender, gente. Não. E essa é a questão, de novo, que eu volto na questão política, Grazi. Então, o empreendedor precisa ficar um pouco mais livre para empreender, né? É igual aquele filho dentro de casa, solta, filho, não vai aprender a lavar uma louça, não vai aprender a amarrar um cadarço de um Nós, sapato, né? nós precisamos disso mesmo, Marcos. Marcos, mas assim, pontualmente, numa situação só, eu vou fazer essas três perguntas e você me responde uma característica. Ponto principal na vida pessoal, para o empreendedor. O mais importante, O mais importante, eu para a vida acredito que pessoal, é trabalho, trabalho. E para os relacionamentos? empresarial, De tudo na vida do empreendedor. Que é importante nos relacionamento, relacionamentos? pelo menos pela experiência que eu tenho, para você ter bons relacionamentos, você precisa ter credibilidade, precisa ser uma pessoa que Credibilidade. cumpre o que você promete. Nossa, Marcos, isso é essencial, né? E para o negócio, o que é o ponto principal para o empreendedor olhar para o negócio? O negócio é ser diferente. Ele, Ser se, diferente. se ele ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, Não tem, como eu digo sempre, né? Não tem milagre nem receitinha pronta, é muito trabalho, então, na vida. É ter credibilidade, cumprir o que promete. Você sabe, Marcos, e esse é um dos pontos que eu estou trabalhando o ano inteiro aqui na Inspiração, que foi um recado que eu recebi, impecabilidade da palavra, que esse é o ponto principal, né? É o que você falou, cumprir o que promete. E o terceiro ponto, ser diferente. Vamos inovar, ser diferente e fazer acontecer. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos que participaram. João, Vonice, Josiê, Jaque, Jana, Michele, a Roberta, Duda, o Vitinho, o Aldo, todos vocês que participaram. Foi uma riqueza. Essa live vai estar aqui no meu Insta e no do Marcos em Collab. Se você achar que essa live pode ajudar, eu acho que a gente tem que espalhar essa live para todo mundo, né, Marcos? Porque nós temos que valorizar o que a gente tem. A Jaqueline está falando, ó, ser diferente, esse é o nosso diferencial. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Marcos, pela sua participação e seguimos juntos. Isso é só o começo. obrigado a você, grato pela oportunidade, obrigado para as pessoas que puderam assistir. A gente sabe do tempo de todo mundo, como é difícil, né? E Muito. E aí você falou uma coisa que é importante. Tempo é vida, né, Marcos? é, Vamos tirar uma foto, Marcos, antes de você se despedir? vamos. Sorria. Desativei os comentários aqui, vou ativar de novo. Você estava falando tchau, Marcos. Muito conteúdo importante. Vamos cuidar do nosso diamante, a Janaína está falando. A Jana Matos está agradecendo, é gratidão. Marcos, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram. Quarta que vem a gente está aqui com a Ana Paula Castilho e vamos juntos aí fazer esse movimento, né, Marcos? É isso aí. Obrigado, Grazi, pela oportunidade e um abraço a todos aí. E vamos juntos fazer esse movimento aqui na região Noroeste e no mundo. Obrigada, pessoal. Tchau, Marcos. Tchau, Tchau, Grazi. pessoal. Muito Obrigado. Um obrigada. abraço a todos, viu? Um abraço. Tchau, tchau.